Mais uma vez, pontes da Via Norte sofrem com as más condições estruturais. Um trecho que dá acesso a importantes bairros precisou ser temporariamente interditado. Vistoria aponta problemas em outras duas pontes, isso sem contar as que já foram denunciadas aqui no Jornal da Clube. Já virou rotina. Quem precisa usar a Avenida Eduardo André Matarazzo, a Via Norte de Ribeirão Preto, nunca sabe qual interdição vai enfrentar. As pontes têm passado por demandas estruturais, que acabam prejudicando todo o trânsito. Dessa vez foi feita a reposição asfáltica no cruzamento com a Avenida General Euclides de Figueiredo, bem no retorno dos bairros Quintino Face 2, Avelino Palma e Simeone. Toda essa infraestrutura, ela foi feita, idealizada, calculada, projetada e executada para uma situação, para uma época, para uma demanda. A questão é que a cidade cresce e, ainda mais associado a esse crescimento, a falta de manutenção, a maioria dessas infraestruturas, como essas pontes, como viadutos, eles começam a apresentar problemas. São obras que têm aí já em torno de 30 anos, então já tem uma idade avançada, já tem um uso considerável e agora começam a aparecer os sinais de desgaste e o efeito do tempo. E o segundo é uma falta de manutenção preventiva e vistorias, porque esses problemas eles não acontecem de um momento para outro. Quando chega nesse ponto de precisar interditar para fazer um reparo, é porque esses sinais foram ignorados ao longo do tempo. O Executivo disponibilizou um relatório da vistoria mais recente feita em estruturas desse tipo. Nele constam 2 endereços da Via Norte. Um deles perto do cruzamento com a Rua Xingu, onde tem até sinais de incêndio na estrutura. A outra ponte citada na vistoria é essa onde nós estamos, na altura do número 4015. O engenheiro detalha que a estrutura em si está em boas condições, mas com problemas de ordem funcional, como guarda-corpo danificado, sistema de drenagem prejudicado, acúmulo de água e entulho e até erosões na calçada e no solo, ao longo do córrego. Essas questões se repetem em diversas outras estruturas da avenida. O correto é, anualmente, uma equipe formada por especialistas, pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, pode ser algum técnico em edificação, ele passar nessas principais obras, né, de infraestrutura e dar uma olhada e verificar se apareceu algum tipo de rachadura, fissura, trincas, os apoios estão cedendo. Por quê? Porque na época que eles foram executados com apoios que faziam sentido para o peso e demanda daquela época. Agora, os veículos pesados, quando freia e acelera em cima da ponte, eles mexem no que a gente chama de pontos de apoio dessas vigas estruturais. A partir do momento em que os primeiros sinais de problemas são ignorados e o problema vai se agravando, pode ocorrer uma ruptura, uma queda ou um recalque do solo próximo às pontes, que são os principais problemas que nós temos ali, durante a passagem dos veículos. Então é preciso reestruturar esse setor da prefeitura e dedicar técnicos exclusivamente para esse serviço de vistoria e inspeção preventiva em toda a cidade. Nós temos várias pontes, vários viadutos, várias obras de drenagem que demandam essa atenção constante e muitas vezes isso não é feito. Só nos últimos 4 meses, o Jornal da Clube mostrou outros 3 pontos da avenida que precisavam de intervenção. Um deles, inclusive, na Rua Aliados, que também tem sofrido interdições constantes. Para os especialistas, situação que demanda medidas mais efetivas. Ela coleta o trânsito de vários bairros da cidade, em muitos casos é a única ligação de vários bairros com o restante da cidade, então tem uma demanda muito grande dos moradores. Isso se torna mais grave quando tem esses problemas, porque a interdição acaba impedindo essa mobilidade, dificultando essa locomoção e muitas vezes a pessoa tem que dar uma volta muito grande, às vezes até pegar a rodovia, contornar um trecho da cidade para conseguir acessar o restante da malha urbana. Então, demanda uma atenção especial. De repente, você percebe que o tempo que você gasta para fazer é uma reestruturação, você deixar toda a região ali parada para você fazer os reparos, quando isso se torna muito sucessivo, tem um custo direto e indireto muito alto. Por exemplo, o comércio da região começa a perder muito dinheiro, as pessoas começam a ter que se deslocar demais, então é combustível, é tempo, é a possibilidade, aumento do número de acidentes.
Então, tudo isso gera um problema que, de repente, está na hora de substituir aquelas estruturas por estruturas mais novas, mais modernas e capazes de atender a demanda atual da região. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria da Infraestrutura informou que as vistorias são contínuas e que os serviços apontados aí pela nossa reportagem, necessários e de responsabilidade da pasta, constam na programação. Matheus Delbon, especialista em administração pública, está ao vivo conosco no nosso canal digital da Clube mais uma vez, a quem eu já agradeço de antemão aqui. Delbon, a gente percebe que os problemas nas pontes ali da Via Norte têm se tornado cada vez mais comuns. Por qual razão isso acontece? E aí eu pergunto além, falta gestão também na sua análise? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que é muito importante você ter sempre uma gestão preventiva, de uma rotina de fiscalização. Qual o prazo? Vai ser mensal, bimestral, trimestral, para evitar com que você vá verificar só mediante uma denúncia ou apontamento ou quando alguém constata uma falha. Porque, assim, quanto antes identificar o problema, mais fácil é o reparo, né? E provavelmente melhor é o planejamento que se pode ser feito para diminuir o dano ao munícipe. E essa via recebe fluxo altíssimo de veículos, dá acesso inclusive a muitos bairros populosos. Não dá para deixar faltar manutenção num lugar importante como esse. Acho que nós perdemos o sinal não com o Matheus. Não pode só faltar, deixar de ter manutenção. Matheus, eu não sei se você me ouve, mas eu vou pedir para você responder novamente essa questão, né? É uma avenida com fluxo altíssimo, dá acesso a bairros importantes, não dá para faltar manutenção nesse ponto. Bem, se a nossa equipe já estiver posicionada, vamos fazer o giro com os nossos repórteres e aí a gente volta a falar com o Matheus Delbon até para a gente atualizar com ele toda essa situação, porque é um problema que o Jornal da Clube já vem mostrando há um bom tempo, né? Essa falta de manutenção constante em pontos de Ribeirão Preto. Tem aquela perto de Bonfim Paulista, lá é o Royal Park, aquela ponte caiu faz uma eternidade, agora é que a prefeitura está abrindo o processo licitatório para construir, né? E depois de muito a gente cobrar aqui também, porque essa ponte interditada está trazendo enormes transtornos. Aí daqui a pouco acontece isso na Via Norte também. Se já estiver posicionado, então a gente faz o giro e a gente tenta retomar esse contato com o Delbon para seguir na análise dele aqui. Então vamos fazer o giro final dos nossos repórteres. É a macro-região, sempre integrada em tempo real aqui no Jornal da Clube. A gente começa com você, o Elton Garcia. André, em Ribeirão Preto, um homem suspeito de integrar uma facção criminosa foi preso ontem à noite pela Polícia Civil após um cumprimento de mandado. O criminoso foi pego em flagrante com uma arma sem documento e também 19 cartuchos de calibre 12. O homem é suspeito de gerenciar uma comunidade no Simeone e também ele é investigado por um homicídio aqui na cidade. Vitor? Aqui em São Carlos, um idoso de 69 anos, ele foi agredido durante um assalto na noite desta segunda-feira no centro da cidade. O idoso relatou que foi abordado por 2 homens e 2 mulheres, sendo agredido por eles. O grupo fugiu, levando todos os pertences da vítima. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado até a UPA da Vila Prado. Até o momento, ninguém foi preso. Fernando? Aqui em Franca, um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas no Parque Vicente Leporassi, na zona norte da cidade. Maconha e crack foram apreendidos com o menor. Ele chegou a tentar fugir da polícia, mas acabou sendo detido. O adolescente foi levado para a sede da CPJ, onde, após ser ouvido, ele acabou sendo recolhido à Fundação Casa, aqui de Franca. André Costa. Obrigado pelas suas informações, Fernando. Já vamos trazer aqui para o nosso telão novamente, então, Matheus Delbon, especialista em administração pública. O sinal agora está restabelecido. A gente volta a falar sobre essa falta de manutenção em importantes pontes da Via Norte. A avenida que recebe fluxo de veículos altíssimo, leva a bairros importantes de Ribeirão, deveria receber maior atenção, né, Matheus? Não só ter maior atenção pela sua dificuldade de acesso, mas também ser pensado as rotas alternativas. Porque às vezes é importante você ter com antecedência, se tiver que dar uma manutenção mais prolongada, por onde vai se desviar o trânsito. Então, às vezes é importante também não só ter manutenção na via em si,
mas também no entorno, né? Muitas vezes você vai ter que fazer pequenas ligações, alguns desvios, para que, se tiver que ter uma manutenção mais longa, não gere muitos danos, né? Então, também esse plano B, vamos dizer assim, também tem que ser pensado ali na Via Norte. E talvez essas manutenções paliativas, você sabe que o problema é maior, mas fica ali tentando só naquele reparo. Aí é gastar dinheiro público quando não vai resolver. Por isso é importante um planejamento de médio e longo prazo, né? A manutenção paliativa também é importante, porque ela resolve ali naquele momento, e cabe à prefeitura planejar uma obra de maior vulto, seja com pedido de emenda ou transferência de recursos aí do Estado ou da União, ou de recursos próprios. Aí tem que ter um planejamento mais prolongado para que isso possa acontecer. Porque o recurso realmente para uma obra dessa não é pouco, ele tem que constar no orçamento, tem que ter toda uma previsibilidade. Então, é importante saber quando vai gastar. Vai ser daqui 2 anos, 3 anos? Não tem, às vezes, problema disso ficar muito longo no tempo. O importante é que seja feito num período razoável. Eu falei aqui, enquanto o nosso sinal estava oscilando, Matheus, que o Jornal da Clube tem mostrado aqui uma ponte em Bonfim Paulista, ali do Royal Park, importantes condomínios, e essa ponte, a estrutura dela toda foi ruída, né? Ela foi levada basicamente pela força da água, por falta de manutenção, segundo os moradores. E daí a gente fala sempre a importância de ter vistoria, né? De técnicos sempre acompanhando esses equipamentos, né? Sim, tem que ter vistoria, e tem, nesse caso, por exemplo, dessa ponte lá em Bonfim Paulista, que ela está parada há um tempo, sem manutenção, simplesmente desvia-se o trânsito, que você também tenha verba de contingência para que, quando isso aconteça, você rapidamente possa licitar uma empresa e iniciar os reparos. Matheus Delbon, especialista em administração pública, agradeço muito a sua presença, a sua gentileza aqui com a gente, viu, Delbon? Um grande abraço para você, até a próxima. Eu que agradeço, desculpa a interrupção do sinal. Imagina, ficou ótimo e concluímos aqui o nosso bate-papo. Até mais, viu?